Olá, muito boa noite, queridos irmãos de caminhada, queridos amigos da União Espírita Porto Alegrense. Estamos nesse momento iniciando a nossa última live aqui no Instagram, esse trabalhinho que, graças a Deus, foi realizado, já está sendo realizado há bastante tempo, e pelos feedbacks das pessoas que têm estado conosco, têm sido muito positivos. Então vamos para mais uma noite de reflexões, mais uma noite de entendermos um pouquinho mais a respeito de nossos potenciais de luz e de amor, para essa caminhada que é tão importante para cada um de nós. Estamos nesse momento aqui na Terra, para esse grande aprendizado de luz que estamos sendo convidados, não é mesmo? Na noite de hoje estaremos com a nossa querida irmã Eva Loreni, e ela vai falar conosco a respeito do tema capítulo 70 do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então vamos dando as boas noites aqui, o boa noite, né? Não as boas noites, ou boa noite, para todos os que aqui estão chegando conosco, a Inês, a Sandra Barbosa, o Paulo Renato, a Liane, a Eliane, o André, que em breve vai ser pai de gêmeos, né, André? A Regina, a Lorena, o Marcos e a Tatiane, que estão aqui conosco nesse momento. A todos o nosso boa noite, rogando ao Mestre Jesus que possa abençoar a todos os queridos irmãos nos seus lares, levando muita luz, levando muita paz aos seus corações. Eu já vou então aqui enviar o convite para a Lore, para nós iniciarmos aqui a nossa live. Querida Lore, convite aí bem no meio da tua tela, é só tu dar o ok, que a gente entra junto. Olá. Entrou? Entrou, tudo bem, querida? Tudo jóia. Muito obrigado. Tô vendo aqui a parte da tecnologia, João. Ah, certo. Ah, Muito obrigado então desde tá. já pela tua disponibilidade, né? A gente sabe que tu está viajando aí, mas tu deu um jeitinho para estar conosco. Muito obrigado mesmo. Ah, com certeza. A gente sempre dá um jeitinho, né? Para Ah, estar que todo bom. mundo junto. É. Bom, boa noite a todos que nos acompanham, né? Nessa nossa última live, como o João falou. Eu estou tentando enquadrar aqui, João. Não sei se tá bom. Tá bom, sim. Acho que tá, Então, né? Bom, tá. qualquer coisa o pessoal vai nos dando feedback ali se estão me ouvindo bem também. Tô me sentindo assim num grande desafio, né, João? Porque foi as novidades que a pandemia é de extrema relevância, né? Que é sobre a solidão. Tu estás me ouvindo, João? Porque tu estás paralisou. A internet está um pouquinho lenta, está dando uma trancadinha. Não sei se tu está perto do modem, tu está mais afastada. Ela está Eu dando tô uma. perto, mas eu também tô com o meu, peraí que eu vou ver, mas eu tô com o meu negocinho ligado também. Meus dados móveis melhorou agora? Agora não trancou mais. Tá. Então vamos lá, vamos lutando com as burocracias da tecnologia. Vamos lá, Como eu então. estava falando, né, tema de tanta relevância, e aí eu vou trabalhar, João, discorrendo assim nesse bate-papo, né, porque é um bate-papo mais descontraído, falando um pouquinho, como tendo pano de fundo, então, esse tema discorrido pelo nosso espírito Emmanuel, né, psicografado pelo Chico, e trazendo alguns recortes do texto, né, do capítulo, e trazendo alguns ponderamentos. Bom, se nós formos falar de solidão, nós acharemos, né, que é o estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só, né, sozinho, em isolamento. Falar disso neste momento, né, João, é algo que todos nós sentimos muito na pele. Ano passado, esse ano também, mas o ano passado muito, né? Então, Verdade. solidão a gente sabe que é um tema. Eu fui acompanhando, né, as postagens do convite
E a cada convite, cada semana a gente conseguia abordar uma imagem reportada para a solidão, porque solidão é isso, né? Ela nos traz vários momentos de contato com isso. Então, já foi tema de poesia, de música, diversas expressões artísticas, muitos livros falam. Sabemos que muitos estudiosos se debruçam muito, estudar sobre o tema da solidão, sobre o tema do estar sozinho, aspectos sejam emocionais, sejam sociais, religiosos. Então, é um tema que dá para chover. Eu tentei pegar várias coisinhas para nós estar conversando, mas o nosso tempo, né, eu também não quero, eu vou me focar em algumas partes. Como eu falei, né, pensar nesse tema, João, neste momento, além de tudo que eu já falei, nas vésperas do Natal, né, que eu acho que é um momento que todos nós nos deparamos com alguns momentos de sensação, sentimentos, lembranças de perdas, é um momento muito rico e que a gente se conecta com a solidão de algum momento, né? Ainda mais falando em Natal, em vésperas de final de ano. Este ano deu uma aliviada, mas ainda estamos em pandemia, né? O ano passado foi mais punk, né? E aí, então, vamos discorrendo sobre isso, né? Então, essa solidão que nos foi apresentado no decorrer é um tema que está sempre em voga conosco. Então, assim, trazendo já a citação do Deu Ricardo. uma trancada para nós, Lori. Não sei como é que tá para ti. Deu uma, deu uma, deu uma trancadinha, se tu puder reiniciar ali na citação. Foi a última coisa que eu consegui ouvir. Tá, eu só fiz a citação do versículo do capítulo, né? O Uhum. presidente, porém, disse, mas que mal fez ele, e eles mais clamado. Aqui, esta é a passagem da crucificação de Jesus, que o capítulo nos traz. João, tu queres que eu interrompa e tente voltar de novo, ver se melhora o sinal? Tu fica à vontade. De repente, se tu quiser até tentar com até os próprios dados móveis, às vezes vai melhor do que o Wi-Fi. Se tu quiseres tentar. Mas é que alterna momentos, mas vamos lá, vamos seguindo aí. Se tu vê que te prejudica, aí a gente vai. Ó, trancou de novo. Essas coisas da tecnologia ocorrem. Em seguida a gente vai estar. Ó, trancou de novo. Quem sabe então tu tenta ou entrar ou sair, ou tenta teus dados móveis, mas fica à vontade aí quando tu quiser. Ó, trancou de novo. Mais um pouquinho. Vamos lá, internet. Para mim aqui pendurou. Se alguém puder nos dar, por favor, o feedback. Ó, ela teve que sair. Vamos tentar de novo aqui adicionar a Lori. Vamos lá, isso acontece. Te mandando de novo convite, Lori. Aguardar um pouquinho. Adicionado. Mais uma vez.
Já foi o convite para ela, vamos ver se ela consegue dar o aceite agora. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu estava fazendo a citação, então, né, da crucificação de Cristo, citada por Mateus, né? Certo. Aqui essa passagem da crucificação, né, o que eu pensei em trazer, falando, né, me reporto para um momento de extrema solidão, né, em que todos nós chegamos e partimos sozinhos, né, João? Falando em reencarnação, em propósito de estarmos aqui, né? Se formos ver toda a nossa trajetória reencarnatória, é unicamente nossa e ela é solitária, né? Se nós formos ver, a gente se propõe a vir, nós estamos aqui o tempo todo tentando nos evoluirmos e aprendermos muito com isso, mas é nós com nós mesmos, né? Então, se formos ver toda essa trajetória, o quanto que é importante a gente se conectar com essa palavra solitária e tentar entender um pouco mais. E pensar o quanto na sua infinita bondade, o que acontece assim, na espiritualidade e Deus, né, essa trajetória poderia ser acompanhada, ela pode ser acompanhada de infinitas pessoas, sejam nossos amigos, sejam as pessoas que compartilham seus saberes conosco, né, diversas situações compartilhadas para tornar essa caminhada não tão solitária e não tão pesada, né, João? E é nesse compartilhar que vem o aprendizado e a evolução. Porque se nós fôssemos uns seres isolados e ausente desse compartilhar, desse estar com outros, qual seria o aprendizado, né? Quantas vezes se fala que é muito fácil se isolar num mosteiro ou lá, e o quanto que se aprende ou não? Bom, a gente não vai se irritar com muita coisa, nós não vamos ter desafios. É nesse propósito que eu penso o quanto o sair dessa solidão, às vezes, é importante para o nosso crescimento, né? Certo. À medida que elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas incomensurável tristeza, te constringe a alma sensível. E depois lá, o texto, né, do Fonte Viva, ele é uma poesia, né? Então, como ele narra esse texto, né? Onde se encontram os que sorriram contigo, no parque primaveril da primeira mocidade, buscavam o aconchego das horas da fantasia, onde se acolhem quantos te compartilham o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início. Certo ficaram. Então, quantas vezes, né, na nossa trajetória, esse ficaram, né, João? Que esse ficaram são o quanto as palavras do Chico sempre diz, nada é por acaso, todo mundo que passa a nossa caminhada tem um motivo de ser. E aqui vem isso, né? Quantas vindas e idas nos diversos sentidos que as pessoas passam pela vida da gente, nos trazendo e deixando aprendizado, e levam um pouquinho da gente, deixam um pouquinho de si conosco. Quanto que isso é diário, isso faz parte da nossa caminhada, né? E aqui eu quero entrar um pouquinho assim do desenvolvimento tecnológico do nosso último século, João, trazendo um pouquinho já, né? Puxando um pouquinho a brasinha aí para o meu assado, que é da psicologia, pegando um pouquinho, pensando um pouquinho em Jung, né? Que traz também alguns questionamentos do que esse encurtamento das distâncias através de todos os tecnológicos, ou seja, eu aqui estou no interior, né? Que vim passar com a minha família, vocês estão aí na capital, e estamos aqui que parecemos que estamos um do lado do outro, né? Mas o que além dessas tecnologias que vem nos dando, e tudo o que está para o ser humano tudo isso, né? Que dá avanços inegavelmente fantásticos no âmbito da ciência. E não, inegável, né? O quanto é na tecnologia, é na saúde e tudo mais. Porém, tudo que já conquistamos no terreno do conhecimento, vamos encontrar o homem amedrontado e infeliz, não tendo superado o seu medo básico de se sentir excluído no que se refere aos relacionamentos com seus iguais. E o pânico
de se sentir isolado como ser humano. E aí vem a solidão. Então, quanto isso ainda está sempre junto da gente? Vamos encontrar um homem que, embora já tenha descoberto muito e já sabia bastante sobre os fatores do mundo objetivo, muito pouco avançou sobre a descoberta de si mesmo, da sua subjetividade, sobre como se relacionar adequadamente com o seu semelhante. Bom, aqui, João, a gente pode pensar tanta coisa. Eu acho que o ano passado, e aí a gente pensa, né, que quem não aprendeu com essa pandemia sobre solidão, sobre o encontro consigo mesmo, bom, gente, foi um chacoalhão da espiritualidade que eu acho que assim, ó, nós não temos noção a nível evolutivo que nos empurrou para frente. Porque quem não queria se conectar foi quase que obrigado a se conectar consigo mesmo, né? Porque ficou trancado e impedido de ver pessoas, impedido de, quando sair, com pânico e tudo mais. Então, teve que se conectar consigo mesmo, que eu acho que é o propósito que se traz aqui. E aí, claro, ter essa conexão de que nós temos esse medo muito grande. Nós, na verdade, né, João, se nós formos pensar, somos todos, né? A gente brinca que somos possivelmente a grande maioria exilados de capela, e aí a gente veio para cá para trabalhar algumas questões morais, e então a gente tem essa coisa da tecnologia que nossa inteligência tá à frente, mas tem que resolver essa questão, e aí vem os relacionamentos, né? Trazendo que a solidão é o espectro cruel que se origina nas paisagens do medo na atualidade. Quando eu digo espectro, é que ele é muito vasto, ele é muito grande porque tem muitos aspectos que envolvem isso, né? E é um dos mais graves problemas que desafia a cultura e nós, a humanidade. Pois por mais que estejam com uma multidão ao seu redor, a sensação passa. Quantas vezes já se ouviu falar, né, João, daquelas pessoas que estão com muitas pessoas e com a sensação que estão sozinhos, que estão solitários, todo mundo se divertindo e ela até está sorrindo, mas internamente é uma solidão que não tem, né, não tem. Paralisei de novo, né, João? A gente vai e volta, assim, né? Na Isso, agora internet. tá ok. Aham. Tá. Mas fechou teu raciocínio ali, Voltando aqui para o tá texto. importante. Tá. Mas até agora eu não vi ninguém escrevendo assim, não consegui ver nada, né, João? Qualquer coisa, as pessoas também gritam ali se não estão Isso, conseguindo. podem gritar, fiquem à vontade. Tá. Seguindo então do nosso pano de fundo, como eu chamei esse capítulo, né? Ficaram no vale voejando um círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, a felicidade de não ser entendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga ao vão. Entretanto, se realmente só que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas, sofres. Esse capítulo é lindo, né? Acho que aconselho a todos que estão aqui poder estar lendo e relendo, né? Não só eles, todos. As lives foram embasadas todos nessa obra que é linda, né, João? Mas aqui eu quero trazer, continuando assim, né, nessas nossas reflexões, a necessidade de relacionamento humano, né? A gente já viu que, na verdade, nós não conseguimos nos evoluir isolados, né? E também o quanto é importante no dia a dia para isso, né? E aí entra de novo o quanto é importante todo esse encontro com o nosso emocional. Como mecanismo de afirmação pessoal, né? Tem gerado vários distúrbios de comportamento, né? Nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam os problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. O quanto muitas vezes esse ser
solitário e não conseguir lidar bem com essa solidão acaba entravacando, né? Já trazendo de novo assim para as questões mais do emocional, né? Se observarmos na sociedade, os solitários por livre opção são aqueles que se consideram marginalizados. E essa exclusão da sociedade se dá porque não têm suas opiniões aceitas, suas características, ou são deixadas à distância pelas conveniências dos grupos. O quanto, e eu trago hoje, eu quero trazer essa reflexão, João, porque isso é importantíssimo. Nós estamos num momento em que, às vezes, parece que estão tudo aos extremos. Nós somos, vejo que as relações são muito, né? Ou é 8 ou 80, então ou tu é aceito ou tu não é aceito, tu é como a sociedade te impõe ou então tu é excluído e ponto, né? E o quanto isso gera muitos distúrbios, né? Então, os transtornos mentais normalmente estão associados a uma incapacidade do indivíduo se envolver satisfatoriamente com os outros, né? Então, o que acontece pensando nisso, pensando nas relações, pensando nessa temática da solidão e no isolamento? Na depressão, a pessoa se recolhe em si mesma. No pânico, precisa que os outros a socorram, né? Então, ela precisa do outro, mas ela não consegue muitas vezes nem pedir ajuda. Na esquizofrenia, ela se isola e assim por diante. Se formos pegar, eu citei só esses, né? Porque é outra coisa que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando e vamos enfrentar após pandemia, toda essa avalanche de situações que vem, né, sendo posta pela sociedade. Quanto mais emocionalmente enferma uma pessoa for, tanto mais incapaz de se dar para o seu semelhante. E aí ela se isola de novo, né? Existe uma diferença muito grande entre sentir-se culpado e se sentir responsável. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas acham, bom, ninguém gosta de mim, então eu brinco que é a síndrome da Gabriela, reportando aí a novela Gabriela, né, que já tá, a mídia está falando tanto das novelas, porque eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu não mudo nunca assim, né? Então, de não querer mudar, então eu sou assim, ou tu me aceita como eu sou, eu não vou mudar. E nesse sentido acaba se isolando e não se dando a oportunidade do aprendizado e do conviver com outras pessoas, né? Então, pensando ainda na teoria aí, que muito é discorrido pela Joana de Ângeles, a consciência de culpa gera necessidade e autopunição, né? E como tal, mais sofrimento. Então, o quanto uma coisa vai levando a outra e acaba só atrasando toda essa sair da solidão, que seria o importante. Nessa condição, a postura do indivíduo é passiva e de lamento. A pessoa culpada tende a buscar mecanismos de fuga como forma de defesa psíquica para não se deparar com a própria consciência. Mecanismos de defesa psíquica são acionados como, por exemplo, a negação, isolamento, né? Então eu me isolo, eu nego, né, que eu tenho as minhas dificuldades, está sempre no outro, aí é o lamento constante, né? A questão do isolamento afetivo, né? Então ninguém gosta de mim, né? E aí também não faço força para gostar de ninguém. As projeções, as regressões, as projeções são sempre o outro, né? Todos nós somos os alecrim dourado que nasceu no campo para ser semeado, como eu brinco, né? Ninguém tem problema, é sempre o outro, né? Então, o quanto isso é difícil assim de ver, e aí cada vez acaba se aproximando mais dessa temática, né? O texto também nos traz, contudo, que espécie de renascimento não será doloroso. Aqui começa, né? Então, o texto nos traz uma reflexão muito maravilhosa quanto a isso. A ave, para formou, e a certeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escavou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa.
à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te deles e segue. Então, eu queria trazer, João, essa mensagem maravilhosa, já que estamos próximo do aniversário dele, né, de Jesus. Que ele teve um momento de solidão, ele sabia, e todos nós sabemos assim, né, daquele momento em que Jesus chegou a dizer, né, afasta de mim esse cálice, no sentido que foi a conexão que ele teve com a solidão máxima. Foi o momento em que é ele com ele mesmo, é ele com toda a trajetória dele, isso um espírito extremamente evoluído. Então, por que eu digo isso? E é importante que a gente pense e reflita. Sim, muitas vezes sair da solidão é doído, é sofrido e parece que não temos como e tudo mais. Mas o quanto é necessário. E depois, quando a gente consegue, né? E eu digo isso porque a gente, né, dentro da minha área, a gente convive com algumas questões que às vezes isso é impedido através de falta de química, seja depressão, seja algum transtorno, mas também às vezes num simples motivo de que da gente de orgulho, né? Que é o que a gente batalha tanto aqui na nossa casa e na doutrina, né? Kardecista, explicando o quanto a gente tem que vencer, né? Então, impossível não trazer o nosso aniversariante do mês trazer essa mensagem, né? Então, ele, Jesus, é o homem sem ansiedade, caráter reto, equilibrado, brando no falar e no proceder. Quando expressa as suas palavras, não se contradiz. É a coerência manifesta entre o pensamento e o agir. Exemplo vivo do perdão das ofensas. Amor incondicional a todos os seres e a Deus sobre todas as coisas. Consciência superior diante dos fatos da vida, vendo sempre além do presente. Médium por excelência, traduziu serenamente para o mundo a expressão viva de Deus. Nós, né, estamos longe de nós querermos e conseguirmos chegar, né, nada disso, mas o quanto nós temos que nos espelhar para aprender com tudo isso, né, João? Para poder essa serenidade, esse aceitar principalmente, né? Na doutrina espírita se aborda a importância da reforma íntima, né? O quanto é uma construção diária e cada um tem o seu ritmo. Eu acho que eu aí, né, já até me perdi, João, quantos anos eu sou assim, desafio como espíritas e o quanto a gente tem que também nos dar de presente saber que cada um tem o seu ritmo para vários aprendizados, né? Então, não podemos nos cobrar em evoluirmos tudo em X tempo. Tipo, eu tenho 2 anos, né? Porque somos espíritos milenares. Bagagens, histórias de várias caminhadas que a gente vem trazendo. Então, cada uma vez que a gente passa por aqui, a gente vem para trazer e trabalhar uma parte disso, né? Mas o que quero trazer aqui, João, para nossa reflexão, é a importância de não se culpar a ponto de nos paralisar, né? Que a maturidade é assumir seus atos e consertar os seus erros. Então, pedir desculpas, perdão, tentar o egoísmo, como eu já citei anteriormente, são geradores de doenças mentais e a solidão, por vezes, é uma sequela dessas, né? Porque, às vezes, por orgulho, eu me isolo, porque eu é que sou certo, eu é que... E tu vai se isolando e acaba, muitas vezes, até, né, com uma sequela. Quando tem uma sequela do emocional, a gente orgulho em que não fazer algo adequado, né? O que a gente faz? A gente se isola, né? E diante do egoísmo extremo, em que não quero compartilhar, é meu, é só meu, né? Não quer compartilhar as coisas, não dá o seu tempo, porque hoje eu digo que nessa correria, João, é um grande presente dar o tempo, né? O tempo para conversar com alguém, um companheiro, seja esse de caminhada, assim, os colegas de trabalho, nossos amores,
Dá esse tempo, né? Dá esse tempo para ele, seja escutar, seja ouvir. Muitas vezes a gente não tem noção como parar e só ouvir é dar oportunidade. Ela não precisava. A gente fale algo, ela só queria ser ouvida, né? E o quanto é importante, né, a gente estarmos nesses momentos de sair desse nosso egocentrismo, né, para poder nos doar. E eu acho que isso é bem importante e a gente acaba saindo dessa solidão com isso, né? A sociedade competitiva dispõe de muito pouco tempo para cordialidade, pouco tempo uma coisa desinteressada. Então a cordialidade, se ela não tem segundas intenções, para quê, né? Então quanto isso não é benéfico para a nossa caminhada e para nossa evolução, né, João? Então, mas por que eu vou estar ali conversando com a pessoa? Porque o que eu ganho com isso? E aí a pessoa se isola, a pessoa não dispõe nem de falar com ninguém do seu convívio no dia a dia. O atropelamento pela oportunidade do triunfo impede, muitas vezes, João, que o indivíduo como unidade essencial do grupo receba consideração e respeito, ou conceda ao próximo este apoio que gostaria, né, de fruir. Então, acho que isso... novamente, assim, a psicologia nos traz o quanto isso vem sendo muito batido, essa questão do social, a nossa a geração agora, né? Isso é algo maior, assim, né? Para vender imagens leves e continuamente substituir. Como é que eu posso te dizer? Eu acho que Jung, num dos livros. Oi, Lori. Tá me ouvindo, João? Tá falhando bastante agora. Que A gente perdeu um pouco ali do que tu falou, tava picando bastante, aí tá. não deu para entender. Até onde vocês me ouviram? Eu acho que eu estava É, falando aqui do sucesso social, né, João? Que, na verdade, certo. o sucesso social, ele se dá muito, assim, uma conquista muito do mercado, promoção de mercado, quanto as coisas do ver e ser visto, né, e não muito forte, e o quanto isso gera solidão no momento em que tu tá lá em cima, bam, 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 e do nada acaba. Para mim sair e entrar de novo, tu acha que resolveria? Trancou de novo, querido. Quem sabe tu dá uma Queres que saidinha e eu volta de saia e novo. entre de novo? Isso, sai e entra de novo, que eu acho que daí vai embalar daí. Mais uma vez. Aí. Vamos adicionar a Lori de novo. Vamos lá. Entendeu? Vamos tentar Aí, de novo, né, voltamos. pessoal? Vamos lá. Questão de mim.
Trancou. Tá trancando ainda. Eu tô com o roteando Agora tu voltou um pouco. mais. Não tá dando para entender o que tu tá falando, querido. De repente tu passa para tua internet mesmo, a do telefone, talvez funcione melhor que o roteador. Eu vou fechar aqui, daí tu entra de novo enquanto tu troca aí. Vamos ver se dá. Agora estabilizou. Ah, Estabilizou. que triste. Tu sabes que eu acho, João, que eu já venho vendo sinal muito ruim faz uns 2 dias, não sei se é o final de ano, eu já venho Aham, vendo a internet muito pesada, porque aqui eu tô a nem 50 metros aqui nem 50 metros, a 6 passos do roteador, aham. E tá e falhando. agora eu botei dados móveis, vamos ver se vai. Ah, agora estamos bem. Tá. Bom, eu falava então do sucesso, né, João, Certo. da promoção no mercado e o caleidoscópio mágico do mundo fantástico, citado pela Joana de Ângeles, que considera fracassado e recua para a solidão em atitude de fuga de uma realidade mentirosa, né? Trabalhada em estúdios artificiais, porque na verdade as pessoas têm essa noção, né? Ela usa esse termo brincando no sentido de que as pessoas ficam numa ilusão, né? Que tudo aquilo que estão tendo vai tirar da solidão e que na verdade não, porque como elas estão lá em cima no topo, de repente elas são ninguém de novo e aí sim vem uma solidão muito maior, né? Ou seja, ao receber e ser recebido aparece como forma de triunfo, e o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amargura, a amarga solidão e de desprezo de si mesmo. E aí sim começam a entrar na solidão profunda. Que bom que melhorou bastante quem estava ali me dando retorno. Eu estou só nos dados móveis, eu acho que o Wi-Fi não me ajudou muito. Então, assim, é aquela questão dos irmãos que querem ver e ser visto, que eu acho que é muito forte isso, cercado, quer estar sempre na vitrine, como eu digo, né? Então, é a questão de ser visto. Hoje, o nosso social e vários relatos e vários expositores espíritas falam muito, né, João? O que são nossas redes sociais? A gente não pode se iludir com elas, porque por vezes a gente vai nas redes sociais e diz assim, meu Deus, ninguém gosta de mim. Ai, a minha família tem muito problema, porque vocês viram o quanto aquelas famílias são maravilhosas, elas estão sempre bem, elas estão sempre sorrindo, ou aquelas pessoas têm um relacionamento super bom, e aí se ilude. Aquilo é mercado, aquilo é para ser vendido. Na verdade, as pessoas estavam se engalfinhando na mesa do restaurante, mas, gente, hora da foto! Aí tu não posa e depois volta a brigar. Então, assim, o quanto nós não podemos nos iludir com isso. E, por vezes, o que acontece hoje? A gente sabe, né, João, que é outra coisa, assim, que é bem grave, eu penso, no sentido da nossa juventude aí, adolescentes, e eu e tu aí, pais de pré-adolescentes, é uma preocupação, no sentido em que muitas horas do dia se perde hoje numa rede social, num Instagram, num Face, enfim. E é sendo bombardeado por isso o tempo todo. E aí, uma conexão com uma solidão eterna da gente de que, bom, eu tenho problemas, porque todo mundo está se dando bem e eu não. O quanto isso é complicado. E vem de novo essa questão do medo, porque o medo ele é a base do que traz a solidão, é o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado.
E aí o quanto muitas vezes esse medo, o medo de, por vezes, o medo nos paralisa até de nós sairmos da solidão. Por medo de eu não chegar lá e não fazer bonito, eu nem vou, né? Então, o quanto isso a gente tem que vencer todos esses medos, né? E esse medo de ser deixado em segundo plano e não ter mais todo esse poder que tem nas nossas vidas, né? Com quem conversar significaria ser medo de ser desconsiderado em uma conversa. Então, tudo isso tem que ser vencido. Há uma terrível preocupação, assim, para ser visto, bem visto, né? Então, como eu tenho que estar também nas redes, porque eu tenho que ver o que estão falando, se eu sair de lá, vai que falem de mim. Então, umas coisas assim que as pessoas se perdem nisso, né? No ver e ser visto, e o contato, e aí cada vez mais se distanciando das suas conexões emocionais próprias e se aproximando da solidão, porque o oposto disso é a solidão, né? E tudo isso parece tão fictício, né? Porque às vezes as pessoas são... Meu Deus, muitas agora tem os filtros, né? Bah, eu poderia estar aqui hoje, João, falando contigo de olho azul, né? Bah, eu não sabia que ela tem olho azul. Então, assim, é um constante enganação, né? O quanto isso é forte. E eu acho que a Ângela de Ângeles, ela nos coloca, assim, da nossa ânsia de ser amado muito forte, né? E não para conquistar o amor e amar, mas sim para ser objeto de prazer mascarado de afetividade. Eu acho isso tão forte quando ela traz, né? A pessoa cai na armadilha de se desamar, não se torna amável, nem ama realmente. Então, é uma armadilha que ela mesma se coloca, ou seja, se perde. E aí campeia novamente o medo da solidão. Porque eu vou fazer para o outro de tudo para ele me amar. E aí começa a fazer coisas que te maltratam para ser amada e acaba se perdendo. E aí vem toda, de novo, a instabilidade emocional e rumando aí para um desequilíbrio psíquico, né? Então, quem está nos ouvindo pode estar pensando, tá, Eva, mas que decepção, como é... Bah, sim, ó, solidão sempre é algo ruim, tu só trouxe coisas negativas. Não, João, eu acho que também eu queria trazer, assim, tem um lado positivo da solidão, e qual esse lado, né? O silêncio, o isolamento espontâneo, são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir uma reflexão, né? Muitas vezes, e eu acho que foi o grande presente que a espiritualidade quis nos dar com a pandemia, né? Nesse sentido, a gente poder ver nesse aspecto, né? Um estudo, é um momento que tu se isola para autoaprimoramento, revisão dos conceitos perante a vida e a paz interior. Então, de fazer... Esse momento, acho que foi para nós um momento de parar e pensar, peraí, tem algumas coisas aqui da minha rota que eu vou ter que ajustar, não tá legal. Pai, eu não dava tanto valor para minha família, e eu tô há 8 meses sem poder vê-los, mesmo que eu quisesse. Então, assim, de rever isso, né? Eu acho que foi bem importante, né? O homem solitário, todo aquele que se diz, né, em solidão, exceto nos casos patológicos que eu até citei, é alguém que se receita encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim, ocultando a sua identidade na aparência de infeliz e de incompreendido e abandonado. Ou seja, muitas vezes a gente se esconde atrás da solidão para não poder estar se conectando e fazer essa grande virada que é a reforma íntima que eu falei, que é, na verdade, se conhecer. Atrás desse momento, atrás dessa grande dificuldade que eu tenho de estar com os outros, como que eu posso, né, estar me conhecendo um pouco mais? Jesus, ao sugerir, né, o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclamou o amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e o que tem, multiplicando esses recursos em complemento à vida eterna. O homem solidário jamais se encontra solitário, né? E aqui eu trago, em terapias sempre se diz que os trabalhos voluntários, né, João? Então, assim, em alguns momentos em que as pessoas não vê motivo da vida, eu não vejo para que eu tô aqui, e a gente diz, vai para dentro de um hospital fazer um trabalho voluntário,
e a pessoa volta com outra ideia. Meu Deus, em que mundo eu estava? Eu reclamando disso? Então, assim, que é um momento muito terapêutico, quando as pessoas conseguem olhar para fora. Porque muitas vezes é isso que acontece, tu só está olhando para si. Quando tu consegue fazer o olhar contrário, né? Por que acontece isso? Porque a gente fez um pouquinho de dedicando das nossas coisas ao outro, que é tão importante. Eu acho que esquecer as nossas aflições, no momento em que se faz algo para o outro, a gente esquece as nossas coisas, porque a gente está imbuído ali naquele momento de fazendo para alguma coisa. Quando nós estamos fazendo um trabalho, estudando, lendo, a gente está concentrado em fazer alguma coisa, a gente esquece, né? Por isso que eu acho que tem tantas coisas que as pessoas acham que é terapêutico, seja cozinhar, seja trabalhos de artes, e é terapêutico. Por quê? Porque tu desconecta daquelas coisas todas para se conectar com aquele outro fazer. A mesma coisa os trabalhos voluntários nesse sentido, sair dessa solidão, né? E é o que se observa na contrapartida, que o egoísmo nunca está solícito, né? Então, por isso, ele sempre parece um atormentado, né? Então, ele está sempre muito angustiado, porque ele nunca pode. Sempre ele primeiro, os outros não, e aí esse eterno, essa dificuldade. Não sei como a gente está no tempo, mas nos encaminhando para o fim, João, eu trago o finalzinho da nossa reflexão, né? Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo mistério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Com essa mensagem do aniversariante do mês, eu acho aqui, e eu ao me reportar, fiquei pensando nessa questão que a gente faz pensando, né? Eu dou uma doação e fico com a mãozinha meio esticada para que alguém veja que eu fiz a doação. Então, o querer, de alguma maneira, João, sempre ser reconhecido, ou visto, ou querido, para sair da solidão. Sempre eu sou a melhor, a boazinha. E aqui ele traz isso, que quando a gente faz essas expectativas de reconhecimento, possivelmente a gente pode se frustrar, porque nem sempre ela vai vir como a gente está querendo, né? E o quanto eu acho que aqui me veio muito, pensando na pandemia, me veio muito o que foi a dedicação dos profissionais de saúde durante a pandemia, né? O reconhecimento deles era o salário deles, que eles iam ter de qualquer maneira. Mas eles deixaram as suas famílias, muitos deles ficaram machucados com as suas máscaras para estar ali fazendo aquele ócio. Aí muitos dizem, ócios do ofício. Sim, ócios do ofício, mas tem todo um querer ajudar os outros, um querer estar junto, que é maravilhoso e muito, muito significativo. E ainda eu acho que a frase que eu queria deixar, assim, João, para todos que estão aqui conosco, né? O amor é a única coisa que cresce à medida em que se reparte. Então, acho que quando a gente pensa em solidão, em poder sair, né, da solidão, a gente sempre tem que ter em mente que quando a gente se doa, quando a gente reparte, a gente sempre vai ser um dobro que a gente vai receber. A importância desse entendimento, né? Porque às vezes parece que as pessoas têm dificuldade achando que vão se esvaziar ao dar, e muito pelo contrário, né? Eu acho que é bem o contrário disso, né? Não sei se a gente tem tempo ainda, João, tu sabe que às vezes eu falo muito, né? A gente tem, acho que uns 5 minutos a gente fecha bem. Tá, não sei se vocês abrem as lives para as pessoas fazerem algum questionamento, não? Não, a gente conversa só um pouquinho. Não sei se o que tu pensou, João, para trabalhar a solidão era isso. Eu pensei muito assim nessa questão da pandemia, e teve a gente vem, né, João? A gente não sabe até quando a gente vai com isso, né? Porque 2021 foi um pouco mais leve, mas só até por aí, né? Mas o quanto nós podemos estar tentando fazer desse monte de limão aí, bem amargo, uma limonada, né? Porque
poder estar vendo que essa solidão tem que nos dar algum retorno, seja a gente descobriu, e foi bárbaro quanto nós ali, nossa casa, trazendo para nós, né, João? Nossa casa, eu acho que nunca foi tão falado o nome da nossa casa na questão da expressão do nosso afeto entre nós. Então, a casa é a União Espírita Porto Alegrense. E a união entre nós, trabalhadores, foi muito legal. Então, nós achávamos, no começo a gente fez grupo pelo WhatsApp, a gente estendeu pelo Skype, fomos e como é que vamos. Agora a gente está voltando presencial de uma forma tão... Vamos nos organizar os horários dos grupos para estar conseguindo estar recebendo as pessoas. E muito, muito interessante, assim, o quanto a gente nunca perdeu essa conexão e quanto é importante. E mais legal que isso, né, João? Eu divulguei para várias pessoas, conheço os grupos, e aí hoje tem grupos dizendo assim, não, eu tô no Rio de Janeiro, não termino o grupo online, porque daí eu não posso estar aí. Eu tenho parentes de Caxias me dizendo, vai se terminar online, como é que eu fico sem o grupo? Eu preciso estar lá com o Vilmar e não vou poder. Então, assim, o quanto é rico isso, né? Nós conseguimos usar a tecnologia para nos aproximar mais, né? Para sair da solidão. Uhum. Graças a Deus a gente conseguiu usar esse meio a nosso favor. E eu acredito que algumas coisas vieram para ficar, né, João? Eu acho que tem alguns trabalhos da tecnologia que vieram para ficar. Talvez a gente vai ter aí alguns grupos que vão permanecer online justamente porque a gente descobriu que a gente pode ter horizontes maiores, né? Levar Verdade. Isso para mais longe. Perfeito, Lori. Eu gostei muito que tu nos trouxesse o lado mais difícil, doloroso da solidão, mas também nos trouxesse o lado positivo, que é importante, né? Os momentos de estarmos conosco, né? Nos reservar esse tempo para a gente refletir, para a gente crescer, para absorver o que foi a relação com os outros e daí tirar esse crescimento, né? Mas se tu me permitiu, eu gostaria de voltar só um pouquinho na nossa conversa, no momento que tu nos trouxeste assim aquela questão que é muito recorrente assim, né? Eu estou no meio de muitas pessoas, e me sinto sozinho, né? E diante disso, a gente, né, mais uma vez falando, a gente sabe que é importante a gente se relacionar com o outro, tanto para ajudar como ser ajudado, para ensinar como ser ensinado, enfim, dessas relações são muito ricas para nós, né? Tanto que uma das leis morais é a lei de sociedade, né? Então é importante a gente viver em sociedade, viver com o outro, né? Mas me parece aí que eu gostaria que tu colocasse que o nosso vazio existencial, que é numa dessas situações que a gente está rodeado de pessoas e ainda assim se sente sozinho, né? O nosso vazio existencial não é o outro que vai fazer por nós, né? É um trabalho que deve ser feito individualmente, né? A gente espera, às vezes, muito do outro, né? Mas esse vazio existencial, eu creio que é um trabalho a ser realizado individualmente para ter o sucesso que precisas, que ficar esperando que os outros façam por ti fica complicado, né, Lori? Perfeito, perfeito, João, é bem isso, eu acho que e além de ser complicado, João, eu acho que é muito pesado para a pessoa e para quem convive, porque de certa forma tu bota muito a responsabilidade de quem convive contigo, né? E tem uma coisa que eu não falei, assim, falei tanto, e eu acho que aqui entra muito bem, João. Esse estar com um monte de gente isolado internamente, aqui é um momento de conexão e aqui entra a religiosidade também. Né, que até agora eu também não falei, né, diz pra ti muitos aspectos, né, conectação com esse tema solidão. Mas assim, no momento em que tu tem uma crença, no momento em que tu acredita em algo além, João, tu também consegue se conectar, assim, nesses momentos de solidão e tudo mais, tu consegue não ver só tanta coisa, tanta negatividade, tu consegue sair um pouco disso se tu acredita que há algo, né? Não vou nem entrar em mérito de qual, né, a religião, mas se tu acredita que há algo na tua vida, né? Que tu tem um propósito. Porque quando tu não tem, parece que tanto fez como tanto faz, tudo vai acabar mesmo, sabe? Então, assim, ó, a grande importância disso, de acreditar em algo, isso é super importante nesse momento. E isso do se isolar, estar com uma multidão e se sentir sozinho, de poder estar, de não cobrar do outro, mas poder ver,
eu estou uma chata de galocha, eu preciso de ajuda, né? Então, assim, ó, olha, eu tô com amigos e aí lá naquele bar nada é legal. Aí eu digo, não é porque é o bar. Aí eu vou pro cinema com outra amiga, o filme é chato. Aí, poxa, é aquilo que eu digo, né? O alecrim dourado, ou seja, não pode todos os espaços estarem errados. Isso eu acerto. Então, algo está acontecendo comigo. O que que eu posso fazer para me ajudar? E isso é muito importante, João, esses feedback das pessoas, dar o start de tem algo que não está legal, porque isso é o começo da cura, né? É o começo do tentar, assim, algo tem que estar acontecendo, porque não pode estar tão chato assim. E essa coisa da solidão, né? É muito triste, porque agora vem Natal, né, João? É um momento meio melancólico para alguns. Aí tem coisa mais assim, uma família toda reunida, ou várias pessoas, uma festa linda, e alguém tá assim, se isola e não quer papo com ninguém, e uma tristeza que aí toda festa começa, ai meu Deus, a fulaninha, não que não tenha que se conectar com as suas tristezas, claro que tem, tudo bem, e a família toda vai entender, ou amigos, né, mas é uma conexão muito profunda quando eu tô falando nisso, que todo se entra para dentro e lá fica, que não consegue sair daquilo, porque uma coisa é a gente ter momentos de reflexão, momentos que a gente fica introspectivo e a gente quer se isolar mesmo, e a gente fica lá, a gente a noite de fogos, tu fica lá olhando para os fogos no ano novo, faz tuas preces ou dá uma chorada e ali um pouco volta. Outra coisa é tu ir e tu se embrenhar naquela solidão e ficar todo mundo ao redor festejando e a pessoa não consegue, né? Então acho que é bem importante isso. E eu acho que é importante quando a gente dá esses retornos assim de poder estar pedindo ajuda, né? Perfeito, querido. Então a gente te agradece muito, muito mesmo a tua presença aqui conosco. Desculpa pela internet aí, mas enfim, faz Imagina, parte do momento. faz parte, né? A live da União É. sem emoção não é live da União. Ah, não é união. Mas obrigado, tá? Um Feliz Natal para ti, um beijão na Lalá, né? Que passe um Natal muito Obrigada, igual alegre na e feliz Luísa. com os teus aí no Ai, obrigada interior. para vocês também. Boas festas para todos que estão aqui conosco. 16 pessoas Isso. que sejam iluminadas, que tenham um feliz Natal, próspero ano novo, tudo de bom. Muito obrigado, então. Boa noite a todos. O nosso Boa próximo noite. encontro, então, vai ser no dia 7 de janeiro, aqui no Instagram, né? Com a live Evangelho no Lar Online. 7 de janeiro a gente está de volta. Feliz Ano Novo, Tá. Feliz Natal. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Boas festas. Obrigado, Lore. Boas festas. Boa noite, Beijo, boa pessoal. noite.